Olá, boa noite. Eu confesso que eu estava ansioso por essa noite. Eu tenho ficado ansioso todas as noites nos últimos 10 anos. Eu fico muito feliz que você tenha aceitado meu convite para ceiar em plena segunda-feira. Como você tá? Eu tô bem. Eu tenho trabalhado demais, sabe? Esse negócio de trabalhar remotamente, na verdade, faz a gente trabalhar muito mais. Porque a gente não leva nossos corpos para os lugares. E a ilusão de permanecer no mesmo lugar faz a mente viajar para todos os lugares onde os corpos não vão. Porque quando a gente sai de casa, a mente acompanha o corpo. Mas o corpo em casa faz a mente se distribuir por todas as possibilidades de existência que a gente está privado nesse momento. Eu sinto até que nesse ano a gente impôs um desafio à física. Se dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, o mesmo corpo ocupa diversos espaços ao mesmo tempo através da sua mente. Não, eu divaguei novamente. Meu Deus, você tinha me perguntado de... Faz 10 anos que todas as noites eu sento nessa mesa para comer. De todos os vazios que se impuseram na minha existência depois da morte do meu pai, o pior deles foi a mesa. Faz 10 anos que eu venho aqui, eu sento nessa mesa e não consigo jantar. Faz 10 anos que eu não janto. Toda vez eu sento, coloco o prato na mesa para, de certa forma, digerir, degustar, provar a morte do meu pai, quem sabe até gorfá-la. Mas quando eu coloco o guardanapo no meu colo, o prato exala um perfume barato do meu pai. Sim, barato, porque o meu pai nunca foi de usufruir de requintes. Nunca quis ostentar, nunca quis vazar pela borda das coisas, da camisa, da calça, do porta-retratos. Meu pai, ele nunca comprou uma meia nova enquanto pudesse remendar a antiga. Nunca comprou um pacote de amendoim a mais, nunca deu uma garrafa de Coca-Cola a mais para a família. Meu pai era aquilo. Ele cabia meticulosamente nas 24 horas do dia, dia após dia. Era como se ele só se sentisse vivo se ele tivesse a pele dele prensada contra a forma da vida. Ele era como uma laranja. Ele só dava o seu suco se fosse bem espremido. Nossa, gente. Eu divaguei novamente. Me desculpa. Confesso que eu estava muito ansioso por esse jantar. Eu tenho ficado ansioso nos últimos 10 anos. Agradeço muito você ter aceitado esse convite para cear em plena terça-feira. Como você tá? Eu tô bem. Eu só tenho trabalhado demais, sabe? Esse negócio de trabalhar remotamente faz a gente trabalhar muito mais, porque a gente não leva os nossos corpos para os lugares. E a ilusão de permanecer no mesmo lugar faz com que a nossa mente se distribua e viaje para todos os lugares onde o nosso corpo não pode ir. Porque quando o corpo sai de casa, a mente acompanha o corpo. Mas o corpo em casa faz a mente se distribuir por todas as possibilidades de existência que a gente está privado nesse momento. Eu sinto até que nesse ano a gente impôs um desafio à física. Se o mesmo corpo não ocupa o mesmo lugar no espaço, se dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, o mesmo corpo ocupa diversos espaços ao mesmo tempo através da sua mente. Nossa, divaguei novamente. Onde que eu estava? Eu tenho jantado todos os dias às 19 horas desde a morte do meu pai. De todos os vazios que se impuseram na minha existência, depois que ele morreu, o pior deles foi a mesa. Faz 10 anos que eu
sento nessa mesa às 19 horas para comer e não consigo. Faz 10 anos que eu não janto. Quando eu sento nessa mesa para comer, é como se eu quisesse digerir a morte do meu pai, degustá-la, gorfá-la, apreciá-la. Mas eu sento aqui e não consigo comer. Quando eu assento o guardanapo no meu colo, o prato exala o perfume forte do meu pai. Forte. Porque assim como o cheiro desse prato é capaz de agradar ou repelir olfatos, o perfume do meu pai tinha igual potência. Ele poderia agradar ou repelir os olfatos, mas ele nunca passava desapercebido. Porque meu pai era esse corpo grotesco que nunca passa desapercebido. Tudo nele era muito. O banho era muito quente, o café era muito amargo, o doce era muito doce, as discussões eram intensas. Era isso, antes dele chegar num lugar, a alma dele chegava já, chutando a porta. Depois o corpo vinha, intenso e elegante, só para usufruir daquele impacto que a alma tinha causado. Sim, meu pai era esse ser forte, até grotesco, que chegava intensamente. A alma dele nunca passava desapercebida. Ai, gente, eu divaguei novamente. Eu confesso que eu estava ansioso por essa noite, afinal não se fazem mais noites como antigamente, e nem jantares. Eu fico feliz que você tenha aceitado o meu convite para cear. Eu tenho tentado cear todas as noites às 19 horas, porque de todos os vazios que se impuseram na minha existência, o pior deles foi a mesa, depois que meu pai morreu. Todas as noites eu sento nessa mesa e tento digerir a morte do meu pai, gorfá-la, degustá-la se for o caso. Faz 10 anos que eu sento aqui e não como, porque quando eu coloco esse guardanapo no colo, é como se esse prato exalasse o perfume fedido do meu pai, fedido. Sim, fedido, porque o meu pai era esse homem nojento, que sempre faltava um muito obrigado, um por favor. Meu pai era esse homem cruel, ruim, que maltratava, que machucava, que fazia a nossa vida um inferno. Meu pai morreu nessa mesma mesa, precisamente onde você está sentado. Foi nosso primeiro e único Natal juntos. Eu tinha preparado um peru delicioso. Levantei a tampa do prato e fui servir ele. Ah, me desculpa, pai. Eu divaguei novamente. Quer que eu te sirva? Que pedaço você quer? Eu vou te dar a coxa tá muito boa. Coloquei a coxa no prato dele. O que você tá perguntando, pai? Para, pai. Agora não é hora de conversar. Primeiro você come, depois você pergunta o que você quiser. Ele me perguntou alguma coisa sobre... Caralho. Eu não me lembro o que era. Aí antes dele levar o garfo à boca, ele caiu duro sobre a mesa. Infarto fulminante. Pai? É você? Eu tenho sentido tanto sua falta nos últimos 10 anos. Todos os dias eu ouço um barulho de ranger de sapato e eu tenho certeza que é você chegando. Eu vou até a porta animado, abro a porta e não tem ninguém. Não é você. Eu tenho tentado lembrar o cheiro do seu perfume e até quem você era, mas eu não consigo. Então faz 10 anos que toda noite eu tenho inventado perfumes diferentes, sentido paz diferentes e tido saudades diferentes. De um pai que já não existe mais.
Anteontem você foi um pai econômico, que não dava nada para sua família. Ontem você foi um pai marcante, forte. Amanhã talvez você seja um pai cruel. Por que que você se foi? Por que que você não deu uma chance pra gente? Você não podia ter negociado um pouco com a morte? Dito, espera um pouco, deixa pelo menos eu jantar com meu filho, ter o único Natal que a gente vai ter junto, depois eu vou. O que que fez parar as batidas no seu coração? Quem que tirou a bateria do relógio do seu coração? Se os seus fantasmas te perguntarem alguma coisa antes de levar o garfo à boca, não os interrompa. O peru pode esperar. O peru pode sempre esperar. Mas o que eles têm a dizer, não. Desculpa, você me perguntou de...